Bem, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre ajustar o beta pela análise em bottom-up do beta. Lembrando que essa aula aqui faz parte de um treinamento de fundamentos. Na descrição do vídeo eu tenho uma playlist, o link da playlist para você ter acesso ao treinamento completo. É super importante que você assista o treinamento do início até o fim, até chegar até esse momento, para que você entenda por que eu estou falando sobre esse assunto. Justamente porque a gente vai falar sobre bottom-up, e essa aula de bottom-up da análise fundamentalista foi lá no passado, então faz sentido você verificar e entender primeiro. Eu vou deixar também um card aqui falando sobre essa aula de bottom-up para que você entenda um pouco mais antes de você chegar nessa aula. Mais um lembrete, se você gostar do vídeo, gostar do treinamento como um todo, indica esse treinamento para outras pessoas, que é totalmente gratuito no YouTube, compartilhe com outras pessoas para que esse conhecimento chegue até essas pessoas e aprendam um pouco mais sobre análise fundamentalista, que é onde as pessoas não gostam muito de estar aprendendo. Então o que é aqui ajustar o beta pela análise bottom-up do beta? O que acontece? Na nossa análise do beta, de uma maneira geral, quando a gente faz a nossa regressão linear em cima de um dado histórico, a gente tem alguns problemas com a regressão linear. Por que a gente tem problemas com a regressão linear? Quando a gente vai fazer uma análise de uma regressão, a gente tem os problemas que existem estatisticamente são quais? Primeiro vamos enumerar os problemas e o que a gente pode fazer para minimizar e aonde está o erro, e depois a gente tem a solução. Um dos problemas é eventual ou recorrente falta de liquidez que a gente tem numa ação. Vocês há de saber junto comigo, né, que nem todas as empresas cotadas em bolsas têm uma liquidez excelente. Tem empresas que não têm aquela liquidez. Então, quando a gente faz uma análise histórica lá no passado, a gente vai pegar, por exemplo, os dados históricos, né, a base de dados históricas. Se a gente pegar no diário, a gente vai ter um problema de liquidez se for pegar no diário. Se for pegar no semanal, a gente vai ter um problema de liquidez. E aí a gente faz o quê? A gente usa os dados mensais. Deixa eu pegar aqui a caneta preta. A gente usa os dados mensais. Só que os dados mensais, ele apenas minimiza, né, o problema. Ele não resolve o problema como um todo. Ele só minimiza o problema de liquidez no mercado, ou da falta, ou da eventual. E aí o segundo problema que a gente tem é o quê? O desvio padrão do beta. Quando a gente faz a regressão linear, a gente consegue achar o alfa e o beta, mas da mesma forma a gente tem dentro da análise da regressão linear o cálculo do desvio padrão. Sai o desvio padrão daquele beta. E se o desvio padrão do beta foi elevado, por exemplo, 0,5, quer dizer, 50%, vamos dizer assim, e a gente tem um beta lá, independente do valor do beta que ele dê, a gente tem uma margem de erro de 50% para cima e 50% para baixo. Então, quer dizer, o nosso beta pode ir até 50% do valor dele ou abaixo dos 50% do valor dele. Entendeu? O grande spread que a gente tem em cima do cálculo do desvio padrão que é dado pela regressão. Quando a gente faz o cálculo de regressão linear, ele mostra para a gente o alfa e o beta e mostra também o desvio padrão que teve sobre aquele cálculo. E aí, se o desvio padrão é elevadíssimo, a gente tem um spread muito grande, então a gente não tem uma margem de erro gigantesca para poder fazer nosso cálculo. E aí, o que a gente faz? O que a gente pode resolver? A gente vai ver um pouco mais na frente. Quando a gente fala sobre os betas históricos, né, ele é mais... o beta histórico que a gente está vendo, os dados históricos no passado, que é mais um erro da estatística sobre a regressão, é que ele é menos confiável, porque a gente lida com empresas com constante mudança. Nosso mercado brasileiro é um mercado ainda jovem, né? Vamos dizer assim, não é um mercado completamente maduro, que teve todas as possibilidades. É óbvio que a gente tem algumas algumas empresas que são mais maduras do que outras, mas a gente tem uma constante mudança de tributação, mudança do setor, enfim. Essas mudanças ocasionam para a gente um dado ainda não confiável. E aí a gente fica se perguntando, até onde fazer esse cálculo para poder a análise da taxa de retorno seria significativo. Outro problema é a distorção no benchmark. Quais são os benchmarks que a gente usa para fazer a nossa regressão linear para a análise do beta e do alfa? A gente usa o Ibovespa ou o IBX. Quando a gente usa o Ibovespa, se você for olhar lá na ponderação, como é que é calculado o Ibovespa, ele tem uma base muito grande de quê? De ações de primeira linha. E dentro dessas ações de primeira linha, a gente tem grandes bancos, temos as mineradoras e temos a petrolífera. E aí você tem um peso muito grande nesse segmento, nessa indústria. Então, se você estiver trabalhando, às vezes, no setor de varejo, aquele dado lá do benchmark, né, ele vai distorcer,
porque a concentração em determinados setores é muito elevada e aí vai ter uma distorção nos dados. Você não vai ter um dado relevante. Então, o que seria mais prudente para você calcular o beta de um ativo, né? Depois que você faz lá os seus dados? Você fazer o desvio padrão, ok? De uma média de betas dentro de um setor. Então, você vai fazer análise das empresas separadamente. Então, você tem análise dos betas individuais. Aí, depois, você vai pegar o desvio padrão dessas empresas, vai fazer o quê? Uma média das observações individuais. A média do desvio padrão das observações individuais. E dividir pela raiz do número de observações. Essa fórmula matemática a gente vai ver um pouco mais à frente quando a gente for fazer as contas, tá? Então eu estou tentando te entregar o conteúdo primeiro técnico, que você tem que ter o embasamento técnico, para depois a gente ir para a parte prática. Então, você está com vontade de chegar rápido na parte prática, mas calma. Não é assim, eu tenho que te passar o conteúdo base para depois a gente chegar lá na frente. Isso aqui é ou não é um treinamento? Não estou aqui para cuspir matéria, eu estou aqui para ensinar você a fazer o cálculo direito. Então, peço que você tenha calma para você chegar lá. Se você estiver falando, Jean, só teoria, e nada de prática, eu sei que você está perdendo um pouquinho a paciência, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Então vamos lá. Se o desvio padrão de uma média de betas, ele vai ser igual ao desvio padrão da média das observações individuais, como a gente estava falando, dividido pela raiz do número de observações. Para que a gente vai fazer essas contas aqui todas? Porque a gente vai criar um beta para a indústria. Quando eu falo indústria, para o setor. Então a gente vai criar um beta do setor e dentro daquele beta do setor, dentro do desvio padrão do beta do setor e do beta do setor, é que a gente vai fazer os cálculos individualmente dos betas daquelas empresas, ok? E aí a gente tentar chegar o mais próximo possível de uma realidade. É óbvio que a gente não vai conseguir chegar no dado o mais correto possível, assim, o certo, né? A gente vai acertar ali na mosca o que é o certo. Mas a gente tentar lapidar de uma forma que a gente consiga chegar a um dado que dê menos problemas possíveis futuros. Então, assim, que dê menos riscos de a gente errar. Então, a gente vai diminuindo ali o funil para que a gente tente chegar num dado mais útil para nossas contas. Tá bom? Então, entendeu mais ou menos o que eu quis explicar? O porquê que a gente vai ter que fazer um ajuste do bottom-up beta, né? Que a gente está dando essa denominação aqui nesse treinamento, para poder a gente fazer o nosso cálculo do beta realmente mais consolidado, porque a gente tem esses problemas estatísticos que a regressão traz para a gente, porque tudo é em cima de cálculo matemático. Então, se é em cima de cálculo matemático, a gente vai ter esses problemas que eu numerei. Então, para a gente minimizar esses problemas, a gente vai ter que realizar outras contas para a gente poder achar esse beta com maior clareza. E quando a gente achar esse beta com maior clareza, aí sim a gente vai poder fazer o CAPM e vai poder fazer o APM com mais tranquilidade. Então, primeiramente, é descobrir como a gente vai fazer esse beta da melhor forma possível. E isso eu vou falar para vocês no decorrer das aulas, para que a gente tenha esse conhecimento a mais. E estou fazendo aqui de forma bem pingada o conteúdo, justamente para você ter tempo de você dar uma pesquisada sobre o assunto e fazer suas perguntas aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que têm interesse em aprender sobre análise fundamentalista. O treinamento é totalmente gratuito, está disponibilizado para você aqui no YouTube, sem custo nenhum, é só você sentar a bunda e estudar, que aí você vai conseguir aprender. Tá bom? Grande abraço, ótimas operações e até a próxima videoaula aqui no canal. Até mais, tchau, tchau!